Oi, olha eu aqui de novo. Essa é a nossa segunda atividade desta semana e nós vamos continuar com trilha de aprendizagens. Para essa atividade, nós vamos utilizar as páginas 120 até a 122. Corre lá e pega o seu trilha de aprendizagens que a gente vai fazer junto novamente. Caderno Trilha de Aprendizagens, página 120, atividade 3. Alimentos na cidade de São Paulo. Onde e como comprar? Na cidade de São Paulo, temos dois grandes centros de comercialização, onde chegam os alimentos hortifrutigranjeiros, que abastecem os supermercados, os sacolões, feiras livres dos bairros, mercearias e outros comércios locais. Trata-se do CEAGESP e da Zona Cerealista. Os alimentos, como as hortaliças e legumes, podem vir de municípios próximos ao município de São Paulo, como Vargem Grande Paulista, Cotia, Piedade, Mairiporã, Arujá, Mogi das Cruzes, Salesópolis ou mesmo de outros localizados no estado de São Paulo. Frutas e produtos granjeiros podem chegar na cidade através de transportes especiais, aéreo e terrestre, vindos de vários outros estados brasileiros. Aqui a gente pode observar uma imagem da zona cerealista, que é essa daqui, e aqui uma imagem da CEAGESP. E essa outra imagem da página 121, a gente observa uma feira livre. Vamos praticar. Observe e compare as fotos dos grandes centros de comercialização de alimentos existentes na cidade de São Paulo. 2. Descreva duas características desses grandes centros de comercialização de alimentos existentes em nossa cidade. Então, o que é para você fazer? A letra A é só para você voltar nas imagens e observar a existência dos centros de comercialização de produtos. Então, aqui nós temos a Feira Livre, que a gente conhece bem, porque ela tem várias próximo da nossa casa. E aqui nós temos imagens de dois centros comerciais grandes existentes em São Paulo. Aqui é o CEAGESP, aqui é a Zona Cerealista. Então, a letra A, você só vai observar novamente as fotos. Já na letra B, você vai descrever. Então, descreva duas características desses grandes centros de comercialização de alimentos existentes em nossa cidade. Você vai descrever alguma característica que eles têm, ok? Vai observar e o que eles têm. Então, coloque aqui no próprio trilha de aprendizagem duas características. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, mantém a maior rede pública de armazéns do estado e é um dos maiores atacadistas de alimentos, não apenas de nossa cidade ou estado, mas também de nosso país e do mundo. A CEAGESP foi criada no ano de 1969. O que aprendemos nesta atividade? Nesta atividade, o tema de nosso estudo foi a alimentação. Estudamos sobre diferentes tipos de alimentos, suas etapas de produção, formas de conservação, percurso até chegar em nossa cidade.
Conhecemos as chamadas cadeias produtivas de alguns processos ligados à industrialização de alimentos, que estão transformando alguns hábitos e costumes de nossa população. Percebemos que o tema alimentação é bastante abrangente, envolvendo conhecimentos sobre a composição dos alimentos, sobre as fontes naturais, sua produção comercial, a distribuição e o transporte, a produção industrial e caseira, a conservação, a nutrição, a digestão e principalmente de nossa saúde e bem-estar. Fechamento. Croquis. Desenho. Representando os pontos de vendas utilizados para comprar alimentos, lembre-se dos pontos de vendas existentes no seu bairro e que a sua família utiliza para comprar alimentos. Faça um croquis do percurso realizado por seus familiares quando fazem compras na feira ou supermercado do bairro. Indique os principais pontos de referência e organize uma legenda. Então vamos lá, o que é para fazer nesta atividade? Essa atividade você vai fazer um croquis. O que é o croquis? Croquis nada mais é do que o desenho do bairro onde você mora, aquilo que está mais próximo da sua casa. Então, neste espaço aqui, você vai desenhar a sua casa, a sua rua e o caminho que você faz quando você tem que ir, por exemplo, até um supermercado. E você vai fazer esse caminho desenhando um mapinha com todas as ruas que tem em volta, com os pontos principais, os comércios, e assim você vai desenhar como se fosse o mapa do seu bairro. Isso é um croquis. Então eu trouxe aqui para vocês um modelo de croquis para vocês darem uma olhadinha e verem mais ou menos sobre o que a gente está falando e o que é um desenho de croquis. Então, esse aqui é um croquis feito por um aluno, que ele fez as coisas que tinha próximo da casa dele. Então, ele desenhou casas, ele colocou restaurantes e tudo que ele colocou aqui, ó, ruas, colocou o nome das ruas próximas, árvores próximas da rua. Então, tudo que ele colocou, ele fez uma legenda e ele indicou o que cada uma dessas figuras aqui representava. Então, todo croquis é preciso ter uma legenda, porque às vezes o desenho fica pequenininho e a gente não consegue entender o que é que a pessoa quis representar. Então, com o croquis tem aqui a legenda do que cada desenho representa. Esse daqui é um outro trabalho de um aluno, também é um croquis, e esse aqui ficou visualmente melhor para a gente entender. Então, eu trouxe esse aqui para vocês olharem. Então, aqui ele colocou a rua, o nome da rua, ó, Rua Amazonas. Aqui, Rua Palmeira, Rua Esperança. E aqui, esse que está representado de azul, são casas. Então, as casas em volta de uma rua. Aqui, ó, uma praça. Deste lado, mais casas. Tem igreja. Este é o croquis das coisas que tem próximo da casa deste aluno. Vocês vão fazer o croquis com as coisas que tem próximo da sua casa. Lembrando que você tem que fazer o percurso da sua casa até um ponto comercial, que pode ser um mercado, pode ser uma frutaria, pode ser qualquer lugar que venda produtos alimentícios, ok? Uma outra dica legal da gente entender um pouquinho o croquis e mapa é a gente entrar no Google e digitar aqui, ó, Maps. Você vai procurar, ó, Google Maps. Ele vai abrir e aqui em cima você vai digitar
o nome da rua, o nome do lugar que você quer pesquisar. Então, por exemplo, eu já tinha feito a pesquisa e eu coloquei aqui, ó, MF Antônio Duarte. Aí aparece aqui, ó, tá vendo aqui? MF Antônio Duarte. Você pode clicar em cima do endereço e aí você pode clicar em satélite e visualizar tudo que tem no entorno. Uma dica legal é esse bonequinho amarelo aqui, tá vendo esse bonequinho? Você clica e arrasta ele até o lugar que você quer. E aí ele vai abrir a imagem exatamente no endereço que você estava buscando. Essa é uma maneira bem tecnológica da gente aprender um pouquinho sobre os mapas e sobre os croquis. Aqui você pode colocar o endereço da sua casa, o endereço de algum lugar que você conheça. Antes do Google Maps, antes da internet, as pessoas não conseguiam visualizar os lugares assim. Então, o que era muito utilizado eram os mapas. E quando era num lugar próximo, as pessoas faziam os croquis, chamando de mapinha, ok? Então, se vocês puderem, explorem bem o Google Maps, que eu acho bem interessante. Eu trouxe para vocês, então, a diferença entre mapas e croquis. Mapa é a representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Apresenta detalhes da área e suas localizações. Eu trouxe aqui para vocês, então, um recorte do mapa da Vila Jacuí, uma parte dele. Então, essa linha vermelha representa a Avenida Jacupêssego e em volta a gente pode perceber uns riscos brancos e algumas ruas estão com nomes, outras não. Porque o mapa, como ele representa uma área muito grande, para você ver detalhadamente, você tem que ter uma aproximação grande daquela área que você está querendo explorar. Já o croquis é o desenho da área a ser representada, muitas vezes feito à mão, pois indica apenas um pequeno espaço. Um croquis pode ser considerado um rascunho, sem muitos detalhes específicos. Então a diferença aqui, ó, o croquis, ele é uma pequena área que está sendo representada. Então, façam o croquis no caderno Trilha de Aprendizagens. Capriche no seu desenho, pinte, tire uma foto da sua atividade e poste na plataforma. Espero que vocês tenham entendido a atividade. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Até a próxima!